tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Muita poesia. Oi, tudo bem com vocês? Vim aqui mais uma semana para falar do quadro Hora da Palavra e como vocês viram no título, esse mês nós vamos falar sobre problemas. Então, roda a vinheta. Bom, a Bíblia é um livro que relata muitos acontecimentos, muitos relacionamentos entre Deus e os seres humanos. E seres humanos é sinônimo de problema. Então, é muito fácil escolher qualquer personagem aqui da Bíblia e a gente vai ver problemas. Mas eu resolvi escolher em específico a mulher do fluxo de sangue, que eu tenho certeza que a gente vai tirar alguns belos ensinamentos dessa mulher. Os 4 capítulos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram vários feitos de Jesus aqui na Terra, porque eu tenho certeza que não deu para relatar tudo que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério, porque Jesus fez muita coisa. Então, assim, a Bíblia, ela relata, eu acho que as coisas mais relevantes ou as coisas mais extraordinárias para mostrar a glória de Deus. E essa mulher, que ela foi curada, ela não tem nome. E isso me chama a atenção, quando a pessoa, que foi tratada por Jesus, não tem nome. Então, eu quero falar sobre ela. Então, vamos falar sobre o problema da mulher do fluxo de sangue, que obviamente era o fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia há muito tempo. E só para localizarmos na Bíblia, essa história é contada em três livros diferentes. E eu vou deixar aqui para vocês. Ela está em Mateus 9, do 20 ao 22, Lucas 8, do 43 ao 48, e o que a gente vai ler, Marcos 5, do 24 ao 34. Por que você escolheu o mais longo, Vitória? Porque eu gosto de detalhes e Marcos, ele detalha mais. E por que a mesma história está em 3 lugares diferentes, de formas diferentes? Porque cada capítulo foi descrito por um discípulo e os discípulos são diferentes. Então, cada um escreveu, obviamente, inspirado por Deus e vendo toda a relação, Ali, eles eram testemunhas oculares de Jesus ou discípulos de discípulos, Então, eram discípulos de testemunhas oculares de Jesus, dos feitos de Jesus. Então, eles escreveram de formas diferentes a partir deles. Porque, por exemplo, Lucas era médico, então ele escreveu mais focado nas curas. Mateus, ele cuidava de financeiro, então ele escreveu mais focado em números, entendeu? E por aí vai. Então, vamos ler lá, que eu falei para vocês, Marcos 5, do 24 ao 34. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Respondeu-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Cara, Jesus é maravilhoso. Então, vamos lá, Vamos recapitular. Ela tinha um problema, que ela tinha hemorragia, e há um tempo, há 12 anos. Você tem um problema há algum tempo. Até aí, Bíblia, atualidade, total, sua vida total. Vá pensando no seu problema, em quanto tempo você está carregando esse problema. E aí, eu quero chamar a atenção, nesse Hora da Palavra, sobre uma coisa que, explodiu minha cabeça e mudou tudo na minha vida.
além de Jesus. Sobre a palavra superar e a palavra resolver. Aquela mulher fala que quando ela conheceu a fama de Jesus, ela foi até tocar ele. Mas e antes de conhecer a fama de Jesus? Né? Jesus foi conhecido como um grande profeta, muito amado ou muito odiado. Ele dividia tudo ali, sabe? E até porque ele morreu numa cruz, né? Crucificado, colocado coroa de espinho e tudo mais, humilhado, cuspido no rosto, negado, enfim. Então ele era muito odiado, mas também muito amado por quem estava ali e convivia com ele. E eu acredito muito, né? Isso não tá escrito na Bíblia, mas por conhecer talvez subjetividade de mulher e tudo mais, pelo menos a minha, vou colocar que eu sou essa mulher. Antes dela conhecer a fama de Jesus, eu acho que, com certeza, né, ela estava colocando a fé dela em lugares errados, porém, uma fé racional. Porque quando você tá doente, pessoas sensatas procuram médicos para serem curadas, certo? E ela foi atrás disso. E a gente também vê que, calma. Despedindo de tudo quanto possuía. Então, por 12 anos, ela gastou com médico. Então, ela não era totalmente pobre, né? Ela investiu muito numa cura que, ao contrário, ela só ficava mais doente. Então, a gente pode ver que ela tinha uma fé racional, só que ela estava depositando no lugar errado, porque cada tipo de problema a gente resolve num lugar. Entende? Às vezes, problema com familiar, a gente pode resolver conversando. Problema com o passado, a gente pode resolver perdoando. Problemas emocionais, você pode ir em psicóloga ou você pode procurar Jesus, né? Eu sei que para todos os problemas, Jesus pode ser o grande caminho para te mostrar o que você deve procurar aqui na Terra. Mas ela estava há 12 anos. Se você tá 12 anos fazendo uma coisa e não dá certo de resolver o seu problema, acho que você tá no lugar errado. Assim, eu só vou te falar, eu acho que você tá procurando no lugar errado. Enfim, então esses 12 anos. E aí, antes de conhecer a fama de Jesus, eu acredito muito que ela desistiu. Ela desistiu e ela tentou conviver. Cara, se eu não vou resolver, eu vou superar. E como eu supero essa dor desse problema, essa angústia, esse incômodo? Eu vou aprender a conviver com a dor. Eu vou aprender a conviver com essa mágoa. Eu vou aprender a conviver com essas coisas. Então isso, ela se deu por satisfeita. Ela começou a superar as coisas. Só que aí, ela conheceu a fama de Jesus. E ela fez o quê? Ela resolveu resolver de uma vez por todas. Porque 12 anos, gente, 12 anos não é pouca coisa. Pensa tudo que você viveu desde que você nasceu até 12 anos. Você viveu pouca coisa? Mano, você aprendeu a comer, a andar, a falar, a gatinhar. Você estudou mais de 5 anos já. Porque se você estudou desde os 4 anos até 12, isso já 8 anos da sua vida. Você já fez muita coisa, muita coisa. Então, assim, ela estava sofrendo todo esse tempo. E aí, quando ela resolve resolver, ela tem uma atitude de tocar Jesus. Então, quando a gente sai do conformismo daquele problema e busca uma resolução, a gente sabe que chegou o tempo da cura de verdade, o tempo da resolução de verdade. Então pare de tentar superar e tente resolver de uma vez por todas. Pra que ficar adiando coisas que você pode cortar pela raiz de uma vez por todas, sabe? Eu quero falar também, além de superar e resolver, sobre lugar e quem. Qual lugar você tá indo procurar a solução do seu problema? E quem você tá buscando para superar a solução do seu problema? Você tá só falando pra amigos, não que é errado conversar com amigos, mas você só tá falando, jogando as mágoas, jogando seus problemas e pra pessoas que só vai ficar tipo, nossa, pesado, né? Te entendo. Vixe, o que tá resolvendo o seu problema? E lugar, que lugar você tá indo procurar a resolução do seu problema, né? Ela foi em vários médicos, a mulher do fluxo de sangue, e procurou vários médicos. Mas aí ela resolveu o quê? Enfrentar uma multidão.
Uma multidão que muitas vezes estava ali só para olhar Jesus. Às vezes não queria nada, às vezes só queria estar ali convivendo com Jesus. Mas ela foi com um objetivo e ela procurou Jesus. E quando fala, né, que quando ela tocou nele, ele sentiu sair poder dele. Porque Jesus é maravilhoso, né? E aí eu peguei disso que ele trata do individual e sabe quando e como agir. Porque, cara, tava todo mundo tocando ele ali. E ele sentiu poder quando ela tocou. Ele sentiu que aquele toque foi diferente. Aquele toque foi talvez a última esperança daquela mulher querendo resolver e não superar aquela situação, sabe? Então foi um toque que mudou a vida daquela mulher. Sabe, ela já tinha perdido tudo, ela já tinha vivido 12 anos, ou vivido com 12 anos naquele lugar, naquela situação, naqueles lugares, né, que ela deve ter ido vários médicos, várias casas, vários países, várias cidades. A gente não sabe onde que ela arrumava tanto médico para ir em 12 anos e nenhum havia achado uma cura. Então, apenas um toque, que foi uma coisa que não custou nada para ela. Não custou nada. E custou enfrentar uma multidão ali. E foi apenas um toque, foi a coisa mais simples. Às vezes a solução dos nossos problemas não é tão. Não vou falar grandiosa, porque tocar Jesus é uma coisa grandiosa, mas não é tão problemática, sabe? Às vezes a gente coloca problema para solucionar um problema. E não é isso que tem que ser. Não é assim que tem que ser. Você só precisa. Para você parar de arrumar problema para solucionar um problema, você precisa saber qual que é a solução certa. Apenas isso. Então, não espere 12 anos, 12 meses, 12 dias. Toque Jesus hoje, sabe? Resolva apenas uma coisa, porque pode desencadear tudo na sua vida. Pare de superar ou tentar superar coisas e resolva coisas. Resolva pessoas, resolva situações. E um toque pode mudar tudo na sua vida, sabe? Uma atitude pode mudar tudo. Às vezes não é uma coisa grandiosa. Às vezes não é mudar de cidade, mudar de região, mudar, sei lá, o cabelo. Às vezes não é mudar uma coisa radical. Às vezes sei lá, seguir uma nova rotina. Às vezes sei lá, uma vez por semana tirar um tempo pra você. Não sei. Você vai saber qual que é a solução e não a superação do seu problema. É isso. E lembre que Jesus é sempre o caminho mais definitivo, tá? Se você acha que depois de tudo que eu falei, você fala, putz, Vitória, eu entendi que é apenas um toque, né? É apenas um detalhe, mas qual que é esse detalhe da minha vida? Sendo que escutando você, eu não tive uma resposta. A resposta é Jesus, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo toque seu coração para você entender, né, cada detalhe, porque eu sou apaixonada em detalhes e eu espero que vocês entendam os detalhes também que Jesus quer nos mostrar em histórias de pessoas que nem têm nome, mas poderia se encaixar aqui Maria, poderia se encaixar Gabi, Pedro, qualquer nome poderia se encaixar aqui. Às vezes eu acho que não ter nome é pra gente se identificar muito mais. Então é isso, curta esse vídeo, compartilhem com quem vocês quiserem, se inscrevam no canal, ative o sininho pra saber quando saem vídeos novos, e é isso. Beijo!